Graça e paz, irmãos. Mais um domingo de alegria, de bênçãos que Deus nos proporcionou e hoje também um dia especial porque comemoramos o dia da Escola Bíblica Dominical. Terceiro domingo de setembro, comemoração da Escola Bíblica Dominical. E depois a gente vai fazer um vídeo contando um pouco da história da Escola Bíblica, a formação, como que iniciou, qual era o propósito inicial, a proposta inicial. Tenho certeza que será bênção para a nossa vida. Agora vamos para a lição, o nosso tempo é curto. Lição número 5. Lição número 5. A gente alterna a lição com os cultos nossos presenciais, a gente transmite, domingo passado nós transmitimos a Santa Ceia. Então, não conseguimos fazer a lição número 5, vamos trabalhar hoje lição número 5. Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. Nesta lição, estudaremos como Deus, depois da construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, Ageu e Zacarias. Ponto central, os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Então, olha, o templo ficou parado, a reconstrução do templo ficou parada durante 15 anos, irmãos. Então você imagina o sentimento de abandono, as pessoas olhavam para aquele templo e via tudo abandonado, tudo largado. Temos que ter zelo pelas coisas de Deus e por tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Aquele povo iniciou alguma coisa e abandonou no meio do caminho. Tem gente que é assim. Falo em relação às coisas de Deus, mas também a própria vida material mesmo, a vida secular. Tem gente que você está falando um dia, estou começando um curso, aí daqui a pouco abandona aquele curso. Como é que você está? Terminou? Não, estou fazendo um outro. E pessoas que abandonam projetos muito rápido, não conseguem entender que é todo um processo de amadurecimento. O projeto tem a construção e a conclusão. No mínimo são 3 fases, início, meio e fim. E as pessoas já querem começar pela conclusão. As pessoas já querem iniciar pelo término. Ninguém tem paciência. Ninguém tem paciência para esperar, para clamar, para ver Deus agir. E às vezes os projetos ficam abandonados. Mas as coisas de Deus não podem ser abandonadas. Não podem ser feitas de qualquer jeito, de qualquer maneira. É tudo com ordem, com decência. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus determinou, faça, não abandone, não largue pelo meio do caminho. Aquelas pessoas estavam ali iniciando uma obra, iniciaram e abandonaram. E Deus vai e levanta profetas para mostrar para eles que Ele não estava satisfeito com aquilo que estava acontecendo. Ele não estava satisfeito com a maneira como as pessoas lidavam com aquilo que Ele ordenou, com aquilo que Ele determinou. E muitas vezes, irmãos, Deus levanta pessoas, usa pessoas para nos despertar. Talvez não aconteça como aconteceu naquela época, especificamente Deus levantar profetas no sentido real do termo para ir falar com você, mas Deus usa situações, Deus usa elementos para poder a gente perceber que Ele não está se agradando de uma determinada postura que estamos atuando, seja qual for. É importante entendermos que as coisas recebidas por Deus devem ser feitas com ordem e decência e não podemos reproduzir aquilo que nós somos na nossa vida secular, ao contrário. Eu gosto muito quando a Bíblia usa uma palavra, uma frase, né? Irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Uma pessoa que é inconstante na igreja, ela está apenas refletindo que ela é fora dela. Uma pessoa que não sabe o que quer na vida, ela também não vai saber o que quer na igreja. Quando eu falo na igreja, estou falando do ponto de vista da doação, do seu tempo, do que faz, das coisas que vem à mão para fazer. Pessoas inconstantes na igreja são reflexo daquilo que elas são fora. E ponto final. Primeiro tópico, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus vai levantar pessoas para nos despertar. Pessoas ou situações. Talvez eu, nesse momento, esteja sendo usado por Deus para despertar você diante de uma situação que você sabe que está incoerente com tudo aquilo que você
viveu a sua vida cristã e tudo aquilo que Deus esperava de você. Deus pode estar usando pessoas da sua família, pessoas próximas do seu convívio. Pode usar pessoas até ímpias para mostrar para você que ele não se agrada de determinada postura que você tem tomado em relação àquilo que ele quer que você faça e que você seja também. Tópico 1, primeiro ponto. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu 1.1, e depois levantou-se Zacarias. Zacarias 4, 1, 6. Depois você lê em casa, lê com calma, para você ver como que são textos ricos em informações que norteiam, nos dão um panorama completo do que estava acontecendo naquele momento com aquele povo. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus do céu os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Ora, a Bíblia fala que ninguém ali no meio se despertou. Por isso que às vezes Deus manda alguém falar com você, ou Deus faz um despertamento externo. Quando eu falo alguém, eu não quero que você pense especificamente numa pessoa, eu quero que você pense em situações. Deus cria situações para que você se desperte. E ele cria situações externas porque dentro do ambiente que você está cego, espiritualmente falando, você está mudo espiritualmente falando, você está insensível a tudo que está acontecendo ao seu redor. Então Deus suscita situações externas para ver se desperta a gente. Porque foi o que aconteceu aqui. As pessoas de fora daquele ambiente, daquele contexto, chegaram levando um despertamento, levando e transmitindo a indignação de Deus pela maneira como eles estavam lidando com as coisas dele. Vejamos. Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel e sabendo que ele não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Olha, por que Deus às vezes usa situações externas? Porque nós estamos debilitados. Espiritualmente falando, estamos enfraquecidos. Fisicamente falando, talvez aos olhos humanos estejamos bem, mas estamos muito longe daquilo que Deus realmente gostaria que estivéssemos ou fôssemos. Deus lhe mostra um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através dos canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes, imensos diante de Zorobabel, seriam como uma campina, uma planície, um campo. Deus tiraria aquilo que era intransponível. Deus faria um caminho. Deus aplainaria os caminhos que estavam irregulares. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Ora, o próprio Deus encorajou aquele homem. Irmãos, o grande problema também é que um líder, ele precisa ser encorajado. Não estou falando de um líder aqui político. Zorobabel era um líder político. Estava desencorajado, estava enfraquecido, estava debilitado. Mas Deus consegue encorajá-lo. Deus consegue dar uma nova perspectiva para ele, dentro de uma visão clara, objetiva, direta. Ele usa algo para estimular aquele homem.
Ele promete àquele homem que ele ia ter participação nesse projeto. E aí ele encoraja aquele governante, líder político. Irmãos, a política é um negócio muito complicado. É uma coisa complicada. Porque a gente vê, o que a Bíblia fala? Quando o justo governa, o povo ele é bem-aventurado, é afortunado. Agora, quando o ímpio governa, o povo padece. O povo padece. As pessoas sofrem. E um líder inescrupuloso, um líder desmotivado, um líder sem o caráter de Deus, sem o caráter cristão, ele vai fazer o povo sofrer. É o que mais nós vemos hoje em dia. Esse texto é bem atual, bem pertinente que estamos vivendo. Líderes inescrupulosos, pessoas sendo colocadas para fora, líderes sofrendo impeachment, porque não tem capacidade moral para poder administrar um estado, uma nação, um município. E o povo tem padecido. Aí tem um outro lado, que é o líder espiritual, que é o sacerdote, sumo sacerdote Josué. A liderança material, que era o Zorobabel, a liderança política, e a liderança espiritual, que era o sumo sacerdote, que também estava debilitado, mas não é porque estava desmotivado simplesmente. É porque havia nele algo que Satanás poderia reivindicar, acusar, apontar. Havia uma legalidade em Josué. E o que a Bíblia fala? B. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com vestes sujas. As vestes estavam sujas. A mensagem de Deus para ele foi o perdão e restauração. Que bênção! Então, Deus detecta naquele homem que as suas vestes estavam sujas e olha para ele e dá perdão e dá restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Irmão, quando há interesse, quando há vontade da nossa parte, Deus restaura. Quando há desejo genuíno em nós, Deus tira as nossas vestes, troca por vestes limpas, novas e repreende o acusador que nos aponta diante dele como pecadores. Amém? E ordena que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. C. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequências da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. Irmão, é legítimo você buscar coisas melhores para a sua vida. Sim, é legítimo você buscar um emprego melhor, um salário melhor, você estudar, você se formar. Claro, ninguém está falando que você não deve fazer isso. Mas o grande problema é quando você coloca isso em primeiro lugar. Esse é o problema. E a exemplo do líder político que ficou desmotivado, é importante a liderança estar motivada, a liderança política. Tem gente que fala que não gosta de política, mas é bom lembrar que quem não gosta de política acaba sendo governado por quem gosta. O líder espiritual que estava em condições precárias e tinha, por outro lado, o povo que estava abrindo mão dos seus deveres como servos para cuidar dos seus próprios interesses. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Aí Deus fala, olha, está na hora de vocês mudarem. Vão ao monte. O que representa monte? Representa monte representa santidade, ou busca por santidade. Quando a gente fala, obviamente que eu falo o simbolismo, eu sempre gosto de dizer, o monte que você vai buscar a Deus fim de semana, de noite, sábado, domingo, dia de semana, seja lá qual for, não é menos santo do que o seu quarto.
que o seu leito onde você dorme. Não é. Agora, o que faz o ambiente ser santo é o fato e o ato de nós estarmos separando-nos para Deus naquele lugar. Então o monte se torna santo porque ali eu fiz um ambiente de separação para com Ele. Amém? Então, santifiquemos e voltemos a Deus. 2. O resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. O poder de Deus sempre se manifesta quando há receptividade. O próprio Senhor fala que numa cidade que ele foram realizados poucos milagres. Poucos milagres. Por quê? Porque Cristo era fraco? Porque Cristo estava cansado? De forma nenhuma. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas ele fala que o grande problema foi devido ao fato de que naquela cidade tinha muita incredulidade. Deus opera no lugar em que há fé. Lugar que não há fé, vai haver dificuldade para Deus operar. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também. Líder espiritual, líder político e o povo se uniram. Foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou a todos imediatamente que voltassem à construção. O líder tomou uma postura: vamos reconstruir, vamos buscar, vamos começar. E começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Você que é obreiro, você é um profeta de Deus. Você está do lado do teu pastor ajudando na obra da tua igreja? Quando eu falo obra, eu não falo obra física, eu falo obra espiritual. Está desempenhando o papel de obreiro? Porque se você não está, você está exatamente igual a esse povo que não ajudava, não se envolvia, estava muito preocupado com a sua própria vida espiritual, ou melhor, material do que espiritual. Os profetas de Deus ficaram com eles ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Está na hora de você se posicionar e se predispor a ser uma pessoa usada extremamente por Deus. Só depende de você, meu irmão. Só depende de você, minha irmã. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que ordem essa foi dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o império persa. O inimigo, quando soube da retomada, da restauração, depois de tanto tempo, ele imediatamente criou situações para poder parar a obra. Você, quando estiver exercendo o seu chamado, você, quando estiver atuando, meu irmão, com certeza, Satanás vai criar situações para tentar parar você, brecar você. Seja ela qual for. Possíveis e impossíveis. Razoáveis ou não. Porque, às vezes, nós fazemos a coisa errada pelos motivos certos. Satanás chegou para aquele povo através dos inimigos e tentou criar situações legais, embasamentos legais e plausíveis para tentar parar a obra que Deus tinha ordenado. Eu digo para você que ainda que as circunstâncias pareçam legais, mas aquilo que Deus mandou jamais pode ser esquecido. Jamais pode ser abandonado. Não abandone aquilo que Deus te colocou nas mãos para executar, para fazer. Não abandone o chamado, porque quem abandona o chamado paga um preço muito alto por isso. O rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Havia um entrave burocrático, legal ali. Satanás, ele, de maneira astuta, ele buscou uma situação para tentar parar.
mas o Senhor está sempre na frente. Feita a verificação dos registros dos éditos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Havia todo o entrave ali, burocrático, criado pelo inimigo para atrapalhar. Então, ainda que as coisas aconteçam, uma legalização, um entrave burocrático, creia, se Deus está com você, Ele vai até o fim. Não abandone aquilo que Deus colocou nas suas mãos. 3. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a construção ou a conclusão da construção. Ou seja, aquilo que foi falado pelos profetas do ponto de vista espiritual, do estímulo, do ânimo, do vigor, do júbilo, aquilo foi um combustível que foi impulsionando eles até o fim. Até o fim, não houve dúvida, não houve questionamento, não houve parada, até o fim. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes e rei da Pérsia. Propagou-se a obra com a ajuda dos profetas. Foi renovado e levado ao resultado glorioso. Toda honra e glória sejam dados ao Senhor. Glória a Deus por isso. Então nota que aquela palavra recebida foi um instrumento, foi um combustível que Deus usou para aquelas pessoas serem impulsionadas. Tópico 2. Ponto 1. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vários mencionam. Vamos falar apenas 2. A. Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito. Recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara, fazia grandes maravilhas. Ora, Moisés foi uma pessoa que você pode dividir a vida dele em ciclos. Primeiro ciclo, quando ele vivia no Egito, quando ele era um príncipe no Egito, mas ali ele não tinha a presença de Deus, ele não era aquele que Deus havia desejado ou projetado para ser. E na segunda é o período que ele fica recluso, ele vai embora do Egito, ele vai cuidar de ovelhas, ele vai cuidar de rebanho. E no terceiro ciclo é quando ele é realmente chamado para ser o libertador de Israel, tirar o povo do Egito. Um homem que pela mão de Deus fez coisas sobrenaturais em nome do próprio Deus. E B, profeta Elias, né? Profeta de Deus que foi revestido de autoridade espiritual para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel, nos dias de Elias. Pôde, assim, realizar grandes milagres. Fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de muitos outros. O ponto alto do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Nessa ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. Então Moisés e Elias foram homens usados por Deus de maneira sobrenatural. Moisés ele fez coisas que abriu o Mar Vermelho, tocava na rocha e a água jorrava, e tantas outras coisas. Elias nem fala, clamava o fogo descer do céu. Elias fazia coisas sobrenaturais também. Só para falar 2, mas teve muita gente na Bíblia. O próprio Eliseu, sucessor de Elias, foi um homem que fez coisas também sobrenaturais, e tantos outros profetas. Ficaríamos muito tempo falando aqui, mas somente esses 2 para ficar na nossa observação. Segundo tópico, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito Santo foi derramado em sua plenitude,
os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Uma coisa interessante aqui é que tem gente que acha que não precisa de preparo para fazer a obra de Deus. E realmente precisa, irmãos. Isso também não pode ser um obstáculo. Isso não quer dizer que você vai ficar 50 anos se preparando e nunca vai fazer nada. Mas é importante dizer que o ministério de Cristo, e vai aí uma observação, Cristo teve uma vida inteira, 30 anos, uma vida adulta. 30 anos para trabalhar durante 3. Se preparou muito para isso. Então, o que a gente entende? Que tudo que fazemos para Deus deve ser feito um preparo. Temos que estudar, temos que nos orientar, temos que buscar o entendimento. Não faça as coisas de maneira, qualquer forma, de qualquer maneira. Faça com convicção, faça com amor, faça com carinho, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Os apóstolos eram revestidos desses dons. Então, os apóstolos eram cheios do Espírito Santo de Deus, mas não só cheios do Espírito Santo de Deus, como tinham os dons espirituais. Nós já estudamos sobre dons espirituais. Né? Meio divino para a conversão de muitas almas. Então, os dons espirituais, eles são como ferramentas que nos capacitam, que nos dão condições de enfrentar a luta diária. São as ferramentas para desempenharmos a vontade de Deus no nosso ministério. Ministério nosso, dado por Deus, que não é nosso, é dele. Por mais que eu esteja exercendo o ministério pastoral, eu não sou dono dele. Ele é um dom que é dado por Deus. O dom que você tem não te pertence, é dado por Deus. É dele. É dele. Quando nós entendemos que o que temos não é nosso, sabe quando você fica com um filho de uma pessoa? Você tem um filho, um sobrinho seu, um filho de uma pessoa querida, uma pessoa pede para você cuidar do filho dela ou de alguma coisa dela. O que a gente geralmente faz? A gente cuida com mais zelo do que se fosse o nosso próprio. Porque você duplamente é responsável por aquilo. Assim tem que ser a nossa visão em relação às coisas de Deus. Eu tenho que cuidar em dobro. Eu tenho que tratar em dobro de cuidado. Por quê? Porque não é meu, é do meu Deus. E ele me confiou uma responsabilidade. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus, com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Não desprezes o dom que há em ti. Você recebeu um dom, não deixa de lado, não deixa abandonado, não deixa largado. Aproveite esse privilégio, porque é um privilégio, irmãos. No mundo todo, Deus nos escolheu para nos dar a liberdade para pregar, para ensinar, para ministrar a palavra dele, para ser útil na obra dele, limpando a igreja, ajudando na portaria, ajudando no louvor, no som, fazendo algo para Deus. É um privilégio, irmãos. É um privilégio que nós temos. Então não desprezes o dom que há em ti. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Faça bem feito, faça com amor, faça com carinho. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: desperte o dom de Deus que há em ti. Ou seja, ele está falando o seguinte: não fica parado, travando, esperando que as coisas aconteçam. Tem gente que fica falando: se eu for realmente uma pessoa escolhida para trabalhar na obra de Deus, as oportunidades surgirão, eu vou ficar na minha, quieto aqui, calado. Irmão, não é assim que funciona. Se você está numa igreja e se você sabe e sente que Deus tem um chamado na sua vida, procure a sua liderança, procure o seu pastor e fale: pastor, eu tenho um desejo de ajudar na obra de Deus. Esse é o grande problema. As pessoas não sabem o que fazer e ficam achando que, olha, eu não sei,
Irmão, procure o seu pastor, converse com ele, explique, que ele vai te orientar. Ele vai orientar você. Ele vai conseguir enxergar através do Espírito Santo de Deus dons que você ainda não foi capaz de perceber que tem. Paulo recomenda: procurai com zelos os melhores dons. Aqui está falando de busca, de dedicação. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Ele está dizendo o seguinte: olha, você vai ter que falar. Não fica de boca fechada. Não fica quieto. Abre a boca, declara, profetiza, fala desse amor, declara profeticamente a vontade de Deus para a vida das pessoas e para a vida daqueles que estão ao seu lado. Amém? Tópico 3. O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra senão o que é chamado por Deus. Ora, lembrando, irmãos, que não existe mais o ministério de profeta. Por quê? Porque todos nós podemos profetizar. Antigamente, nos tempos do Antigo Testamento, o profeta era um homem que se dedicava exclusivamente à sua função. E Deus falava diretamente com o povo através dos profetas. Então ninguém recebeu a mensagem de Deus se não fosse pelos profetas. Os profetas eram pessoas escolhidas especificamente para aquele trabalho. Quando Cristo vem, morre na cruz do Calvário e o véu é rasgado de alto a baixo, nós temos livre acesso ao Pai. Então eu não preciso de um menino de recado para falar comigo. Deus não precisa mandar o emissário, porque se eu tenho acesso a ele direto, ele pode falar comigo diretamente. Agora depende de uma postura clara da minha parte, de santidade, de busca, de separação, ou seja, consagração. Amém? Ninguém toma para si esta honra senão o que é chamado por Deus. Ora, ninguém pode dizer que é um profeta, que é alguma coisa que não é, se não for chamado por Deus. E hoje nós temos visto muitas pessoas usando o nome de Deus em vão, usando a palavra de Deus em vão. Pessoas que fazem as coisas e fazem coisas erradas e dizem que Deus que mandou fazer. O que tem de gente usando o nome de Deus em vão por aí? O que tem de pessoas, líderes, falando que Deus fez isso, Deus mandou falar aquilo, Deus mandou para o seu próprio benefício? É uma coisa assustadora. Mas nós acreditamos que Deus é todo-poderoso para falar conosco diretamente, em qualquer situação e a qualquer momento. Pastor, então é impossível, não pode mais uma pessoa chegar e me falar que Deus entregou algo para ela, para me transmitir? Não, isso não é impossível de acontecer. Isso é possível, sim. É possível Deus usar uma pessoa para falar com você. Mas eu tenho uma tese que se Deus começa a usar pessoas para falar com a gente, é porque nós não estamos dando tempo para Ele falar conosco. Através da nossa oração, através da sua palavra, através da nossa vida dedicada a Ele. Aí Deus tem que usar elementos externos para poder falar conosco. Porque eu não tenho tempo para dobrar o meu joelho, não tenho vontade para orar mais, eu não tenho condições de conversar mais com Ele. Então Ele vai ter que fazer isso. Usar meios externos para falar comigo, porque pelo meu coração, por vias normais e espirituais, Ele não consegue mais. Então você que fica se vangloriando que toda hora um profeta de Deus fala com você, cuidado, porque você talvez esteja, através dessa situação, demonstrando que a intimidade sua com Ele não existe. Aí Ele tem que usar terceiros para falar com você, porque não consegue mais falar diretamente com você através da palavra dele. Eu vou na reunião de oração, eu vou buscar uma profecia para a minha vida. Que problema, irmão? Uma profecia está aqui na palavra, na pregação da palavra, na ministração da palavra, na Bíblia. Mas é fácil, é cômodo.
Tem muita gente preguiçosa que não quer orar, não quer jejuar, não quer clamar a Deus, não quer ler a Bíblia. Aí ela vai num fast food espiritual desses aí, que são muitos, em que todo mundo entrega a profecia à vontade. E aí é mais cômodo isso acontecer. Mas nós cremos na palavra de Deus, que é ministrada aos nossos corações, que Deus pode até usar uma pessoa de fora para falar conosco, mas a primazia da palavra tem que ser gerada no meu coração antes de mais nada. Então não fique se vangloriando aí que você está indo, está recebendo um monte de profecia em todo lugar que você vai. E isso tem um efeito exatamente contrário do que você pensa. Está acontecendo exatamente porque você não está buscando, não está orando, não está clamando a Deus, então essas coisas estão acontecendo com você. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo assuntos materiais. Eu falei com você, é o que nós falamos aqui. Eles eram pessoas que o povo buscava. Buscava para saber informações e até questões materiais. Exemplo A. Em Ezequiel 20, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse ao Senhor por eles. Então, viu? Os anciãos foram até o profeta para que Deus falasse. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Que coisa dura. Eles vão a um profeta porque Deus não falava com eles. Então eles vão buscar profecia. O que eu falei com você agora há pouco. O que nós falamos aqui agora há pouco. Por causa das abominações, por causa daquilo que estavam fazendo que não agradavam ao coração de Deus. Então Deus não falava mais com eles. Por que o profeta fala muito com você? Pense nisso. Reflita nisso. Em Samuel, primeiro livro, 9, o profeta Samuel foi consultado acerca de jumentas do pai de Saul que se haviam perdido. As pessoas não só focavam nas questões espirituais, como também nas coisas triviais, né? Era natural isso. Lembrando também, irmão, que Samuel era um profeta e era também um juiz. O último juiz de Israel foi Samuel. Em 1 Reis 14, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. E o profeta respondeu da parte de Deus. De novo, o profeta sendo consultado. Já eram verdadeiros oráculos, não é? D. Moisés transmitia aos anciãos o que Deus lhes falava. Vemos que no Antigo Testamento, o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. No Antigo Testamento. Isso não pode existir mais, irmão. Nós temos livre acesso ao Pai. Eu não tenho que ficar buscando profecia por aí. Não tem, de forma alguma. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Isso é profético, é claro, foi falado e foi cumprindo-se ao longo dos anos. Ter alguém o dom da profecia não significa que seja profeta. Exatamente, o ministério de profeta, ele ficou restrito especificamente ao Antigo Testamento. Você pode fazer a mesma coisa que os profetas faziam, mas não ser um profeta. Por quê? Porque é o dom de Deus que está sobre você. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos que Filipe tinha 4 filhos que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo
e transmitiram-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Então está aqui, o profeta foi até João. Quer dizer com isso, então, pastor, uma pergunta que pode surgir, que não existe mais profeta? Não, existe pessoas que exercem o ministério profético. Nós até falamos de maneira vulgar, né, ou seja, comum, que fulano, ciclano são profetas. Essas pessoas, elas recebem a palavra de Deus e transmitem a vontade de Deus, mas elas não são profetas. Como nós podemos atribuir esta função aos homens e mulheres do Antigo Testamento? No pacto da nova aliança, temos Jesus como único mediador. Ora, naquele tempo os profetas eram mediadores entre Deus e os homens. Agora, acabou. Não tem mais. O véu foi rasgado. E quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus. Meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor. Que bênção. Glória a Deus. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como único mediador. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Repetindo, no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Então, meu irmão, se você gosta de sair consultando profeta aí nesses cultos de oração, nada contra o culto de oração, ao contrário, é lícito, é bom nós nos reunirmos para orar. Não há nenhum problema nisso. Gostamos, participamos, mas uma coisa é você ir numa reunião para orar e outra é você ir numa reunião para se consultar com o profeta, entre aspas imensas. Amém? No novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagem, compra de imóveis ou coisas do gênero. Eu já falei isso, torno a repetir, porque é sempre bom lembrar. Minha mãe congregou numa igreja e eu era pequeno. Minha mãe diaconiza naquela época, naquela igreja, e essa igreja tinha o hábito de entregar profecias. E ao término do culto, faziam-se imensas filas e as diaconisas ou diáconos eram pessoas que formavam as filas. Então você tinha ali um grupo de, 10 diáconos e diaconisas orando. E cada um tinha a sua respectiva fila ou grupo de pessoas que estariam recebendo a oração e, consequentemente, a profecia. As pessoas não iam para receber oração, elas iam para receber uma profecia. E o que acontecia? Eu via isso muito claro e via comentários posteriores. Eu era um garoto, mas eu lembro muito bem disso. O irmão chegou na igreja e estava buscando uma resposta sobre a sua casa própria, que ele estava sonhando em conquistar. Ele orava na primeira pessoa e Deus não falava nada sobre casa própria. Ou então ele queria um casamento e orava na primeira pessoa e não tinha nenhum casamento revelado. O que aquele homem fazia? Ele saía daquela fila, entrava de novo como último numa outra fila. Ele saía da fila e ia numa outra fila para receber oração, para ver se Deus falava com ele sobre a casa própria. Na segunda fila também Deus não falava. O que ele fazia? Ele ia embora? Não. Ele ia para uma terceira fila e ficava pulando de uma oração para outra, querendo receber uma profecia, como se aquelas pessoas fossem oráculos que eram consultados acerca de alguma coisa e tinham obrigação de responder. No Antigo Testamento acontecia isso, mas no Novo Testamento não acontece mais isso, porque nós temos Jesus que pode nos responder qualquer dúvida que tivermos. O ministério profético existe
mas o profeta, como nós vimos no Antigo Testamento, que era consultado sobre as mais variadas situações, não pode existir mais, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Fica neste caso falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Então Deus está falando aqui, olha, vai ter um monte de gente, vai ter uma turma que vai falar em meu nome, irá em meu nome, profetizará em meu nome e vai enganar muita gente usando meu nome. Esse tempo nós estamos vivendo, você sabe disso, que tem de gente usando o nome de Deus em vão, é uma coisa lamentável. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive os dons de profecia, ou o dom de profecia. Os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Então, irmãos, o que a gente entende dessa lição de hoje? Primeiro, Deus ele usou profetas para despertar o povo acerca da sua responsabilidade que estava sendo deixada de lado. Segundo, Deus usou elementos externos para despertar aquelas pessoas que estavam no seu mundinho particular, no seu ambiente, como se fosse uma redoma, preocupados mais com seus interesses pessoais do que com a vontade de Deus para a sua vida. Aí Deus usa os profetas. E aquela palavra foi suficiente para estimular todo mundo até o fim. Tem gente que recebe uma palavra num dia e no dia seguinte já está esmorecido de novo. Não, irmão. A palavra ela é duradoura para o tempo necessário para que se cumpra o propósito. Se você chegou aqui, está ouvindo e vendo esse vídeo, e você estava com uma situação, e a situação, após você ouvir essas palavras, essa mensagem, você se sentiu estimulado. Esse estímulo, irmão, ele não vai durar enquanto você estiver assistindo esse vídeo. Ele vai durar até o propósito alcançado mediante essa mensagem. Então, se você estava com um problema na sua área emocional, sentimental, e Deus trouxe uma palavra para você focada na restauração desse seu lado emocional, sentimental, essa palavra vai suprir você durante todo o tempo em que esse processo acontecer. Então não pode, como eu falei, ficar alternando de profecias igual acontece, ou aconteceu lá naquela igreja que minha mãe, que eu congregava, nós congregávamos. E quanto aos profetas, os profetas, eles são homens e mulheres enviados por Deus, sim. No Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, o homem pode até ser usado por Deus em profecia, mas ele não tem o direito de se colocar como um oráculo, ou seja, como aquela pessoa que está ali sentada, recebendo as demandas e respondendo aos questionamentos e indagações do povo. Não entre nisso, não aceite isso. A maior profecia é aquela que vem da boca de Deus. Como é que você sabe que está vindo da boca de Deus? Porque está na palavra, está na pregação, está na Bíblia. A Bíblia, ela é incorruptível. Existem pessoas que usam a seguinte frase, a seguinte palavra na Bíblia: sem profecia a igreja se corrompe. E muitos irmãos falam, a igreja tem que ter profecia porque se não tiver profecia, ela será corrompida, ela será destruída. Mas irmãos, a profecia que está se referindo é a Bíblia. A palavra de Deus é a profecia. Uma igreja que tem a palavra de Deus como a sua direção, sua bússola, que a primazia de tudo é a pregação da palavra, esta igreja não se corromperá. Esta igreja será uma igreja abençoada e nós cremos nisso. Então, meu irmão, entenda que a palavra de Deus, ela é suficiente para tudo na nossa vida. Deus pode usar pessoas? Sim, Deus pode usar pessoas, mas Deus pode estar usando pessoas para falar com você porque Ele não está conseguindo falar com você por vias normais. Creia nisso, receba isso, busque a Deus, clame a Deus, não vá na carona de ninguém.
Não vá na carona espiritual de ninguém. Não existe mais mediador entre Deus e os homens, somente um, que é Jesus Cristo. Eu não preciso buscar ninguém para fazer sacrifício, porque o sacrifício maior já foi gerado na cruz do Calvário. Deus abençoe você, Deus te dê um domingo abençoado, lembrando, hoje, comemore, se alegre, porque estamos comemorando o dia da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, Deus seja contigo, Deus faça resplandecer o brilho do rosto dele sobre você e te dê a paz. Fique em paz, fique na bênção, fique com Deus, em nome de Jesus. Bom domingo, bom culto, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E olha só, lembrando, hein? Daqui a pouquinho nós temos o seminário de família com o pastor Eurípides Mendes, finalizando o seminário de família hoje às 11 horas. 11 horas, pastor Eurípides Mendes está finalizando o nosso seminário sobre família. Tem sido uma bênção e hoje não será diferente. Fechando, finalizando para a honra e glória do nome dele. Amém. Fique na paz, fique na bênção. Deus te abençoe.